Dr. Hirschman, quais são as principais causas da dificuldade no prazer sexual? Primeiro a gente precisa definir que prazer sexual não é a mesma coisa que o orgasmo. Um faz parte do outro, mas o orgasmo é um acontecimento corporal e emocional, né? O prazer sexual ele é muito mais uma situação psicológica, ele é muito mais uma situação que a gente poderia chamar de satisfação sexual. Existem pessoas que fazem sexo, têm orgasmo e dizem que não se sentem sexualmente satisfeitas. Apesar de fazerem sexo e ter orgasmo, elas se sentem insatisfeitas sexualmente. E existem outras pessoas que têm dificuldade de ter orgasmo, mas têm uma relação amorosa com o parceiro que ela se sente sexualmente satisfeita, apesar de ser uma pessoa que tem um orgasmo muito de vez em quando, né? Então, feita essa primeira diferenciação, não vamos confundir o que é uma pessoa satisfeita sexualmente com o que é uma pessoa que tem orgasmo. Agora, do ponto de vista, vamos falar das duas coisas. Do ponto de vista, dificuldades para o orgasmo. Dificuldades para o orgasmo podem ser dificuldades próprias da pessoa, do ponto de vista emocional, ou podem ser dificuldades criadas artificialmente. A principal causa das dificuldades artificiais, hoje em dia, é o uso de medicamentos. Hoje em dia está muito frequente as pessoas usarem medicamentos e não saberem as consequências que esses medicamentos podem ter para a vida sexual. Principal medicamento que afeta a vida sexual: antidepressivos. É muito comum a pessoa sair do consultório com uma receita de antidepressivo e o médico não explica que aquele antidepressivo vai afetar o funcionamento sexual dela. O antidepressivo mais conhecido, que é o Prozac, todo mundo já ouviu falar, é um remédio que tem uma grande capacidade de acabar com o orgasmo de qualquer um. Bom, e aí fica deprimido porque tomou antidepressivo para ficar... A pessoa fica melhora da depressão pelo remédio, mas aí piora porque alegre sem orgasmo. Ficam alegres sem orgasmo, porque, na verdade, o efeito químico da droga do Prozac, né, é um efeito químico que afeta diretamente os locais cerebrais responsáveis pelo orgasmo. E aí o que se percebe? Duas coisas. Dependendo da dose, a pessoa percebe que o orgasmo fica demorado. Demorado não quer dizer orgasmo longo. Ele demora para acontecer. Ele fica muito curtinho, ele é um orgasmo pequenininho e demora para acontecer esse orgasmo. A pessoa fica fazendo sexo 1 hora até acontecer o orgasmo. E o orgasmo, quando vem, é pequenininho. E se aumentar a dose do remédio, aí a pessoa fica fazendo sexo um tempão e não tem orgasmo nenhum. Agora, mexe com o desejo? O antidepressivo mexe com o desejo? Pode tirar o desejo da pessoa? Mexe de maneiras diferentes. Tá? Mexe de maneiras diferentes. Existem pessoas que, quando tomam um antidepressivo, sentem que o desejo diminui. E outras percebem que o desejo aumenta. O que será esse mistério, né? Na verdade, não é um mistério. Isso depende de qual era a causa da falta de desejo. Quando a causa da falta de desejo é a doença depressão, então nós temos que tomar o remédio antidepressivo, vai melhorar a doença depressão, e quando melhorar a doença depressão, a vontade de sexo volta. A pessoa volta a ter vontade de fazer sexo. Mas, quando a pessoa não tinha depressão provocando a falta de vontade, o remédio antidepressivo tira a vontade sexual. Ai, que coisa. Agora, não existe um antidepressivo também que ajuda sexualmente? Não existe outro tipo de antidepressivo que ajuda o desejo? Sim. Se por um lado a gente já falou que alguns tipos de antidepressivo têm capacidade de diminuir o orgasmo, atrapalhar o orgasmo e também diminuir o desejo, por outro lado, foram descobertas algumas categorias de medicamentos antidepressivos
que tem um efeito ao contrário, tem um efeito de estimular o interesse sexual. Uhum. Note bem que esses antidepressivos estimulam apenas o interesse sexual, o apetite, mas eles não facilitam o orgasmo. Tá certo. Então, Entendi. esses medicamentos antidepressivos novos que favorecem o desejo deixam a pessoa mais interessada em sexo, mas se ela tem uma dificuldade de ter orgasmo, o remédio não vai Resolver essa dificuldade, não. E como é que se resolve a dificuldade? Digamos que se for confirmado que a dificuldade do orgasmo acontecer é efeito de medicamento, fica muito fácil resolver o problema. Basta trocar o medicamento, trocar o remédio, né? Ou encerra o tratamento, ou se a pessoa necessita continuar o tratamento, vai continuar o tratamento com outro remédio. Agora, a maioria das pessoas que têm dificuldade em ter orgasmo, com certeza mais de 50%, não é por motivo de efeito de medicamento, mas é por um motivo próprio da pessoa, um motivo emocional. O orgasmo, ele, do ponto de vista físico e do ponto de vista cerebral, o orgasmo é um reflexo. O que é um reflexo? Ele é um reflexo muito parecido com o reflexo de espirrar. Da mesma maneira que se eu pedir para você agora dar um espirro verdadeiro, você não consegue dar um espirro verdadeiro, porque isso é uma coisa que vem fora do controle, o orgasmo é um reflexo que também você não consegue ter um orgasmo na hora que eu mandar, tenha um orgasmo agora. Você não vai ter. Ele é um reflexo que acontece espontaneamente. Da mesma maneira que tem pessoas que se especializam em bloquear o espirro, e essas pessoas não espirram nunca, tem gente que também aprende a bloquear o orgasmo. E a pessoa não faz isso de caso pensado, ela não faz isso porque quer. Ela acaba aprendendo a fazer isso por um treinamento emocional na infância que ela não tem controle. Ela simplesmente bloqueia esse reflexo do orgasmo na mente dela e ela não tem controle, ela não sabe como desbloquear isso. Para isso, entra uma técnica de tratamento chamada terapia sexual. É para isso que serve a terapia sexual. A terapia sexual vai ajudar a pessoa a ter acesso àquelas memórias, àquelas emoções que bloqueiam o orgasmo, e quando ela conseguir chegar lá, quando ela conseguir pegar de volta aquelas memórias, aquelas emoções que atrapalham o orgasmo, ela vai conseguir reescrever aquela história, ela vai conseguir refazer aquela história na cabeça dela e ela vai ficar livre daquele bloqueio emocional. Daí, com uma boa terapia sexual, ela volta a ter o reflexo do orgasmo liberado e ela passa a ter orgasmo novamente.